Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pela Dassault Brasil. Sou o Nanão, membro do Departamento de Engenharia da Dassault, responsável pela divisão de suporte técnico para a Latinoamérica. Gostaria de agradecer, então, de antemão a todos que se inscreveram para esse webinar e dizer que ele também estará disponível em nosso canal no YouTube. Então, se inscreve lá para receber notificações de novos vídeos. O link desse canal está ali no campo de bate-papo. No campo de bate-papo também, a gente tem mais dois links. O primeiro é um link event.dasaudio.com, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, e bem como o link das GLLs da linha Event para EasyFocus 3. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Event Series, que é a nossa linha completa de sistemas, são line arrays, subs e monitores. É a nossa linha mais versátil, ou seja, ela atende todos os tipos de evento, indoor, outdoor, eventos pequenos, médio, grande portes, pequenas locadoras, grandes locadoras, enfim, é a nossa linha mais versátil do mercado hoje. Então, antes de começar a falar da série, eu queria passar um vídeo para vocês, mostrando um pouquinho sobre os sistemas. Vamos lá, então. Bom, pessoal, a Event é a linha de produtos mais vendida no mundo. Para você ter uma ideia, são vendidas 2,5 unidades por hora, com índice de incidência menor que 1%. Então, a Event é a linha que vem ganhando um destaque bastante importante no mercado mundial, dentro do seu segmento. Então, é um sistema que a gente tem vendido bastante, é o nosso número 1 hoje, porque é um sistema bastante compacto, potente pelo seu tamanho, e bastante versátil também, A ideia do conceito da família da Event é que toda ela é construída em madeira, Então ela tem revestimento de pintura Isoflex, O que traz resistência a altas temperaturas, a umidade, a pequenas pancadas, O que torna o sistema muito mais durável e nos dá então uma melhor qualidade de som devido à madeira. Depois é uma linha bastante versátil, com muitas possibilidades de uso, desde instalação fixas a shows, eventos. Você pode montar ele estaqueado em cima do sub, você pode montar ele no fly, você pode montar a caixinha num tripé, você pode montar, enfim, 1000 maneiras diferentes. Pode fazer PA, side, tem a linha de monitor e assim por diante. Então é uma linha bastante versátil. E intuitiva, o que a gente chama de Press Plug and Play. É um sistema bastante simples, principalmente a 2210 e a 22.8, bem como os seus respectivos subs. Literalmente apertou, plugou, tocou. Não tem muita coisa que ficar configurando na caixa, muitos parâmetros para configurar. Então, literalmente, é um sistema bastante intuitivo e plug and play. Bom, a família é composta por monitores subwoofer e tops, e a parte de line. Então ela atende toda a necessidade de PA palco, Então a locadora ela pode ter um sistema completo de line, sub, PA, monitor, side, fio da mesma linha, o que torna novamente ela bastante versátil, Porque o cara não precisa ficar misturando sistemas no seu evento, e o mesmo sistema que você tem para PA, você tem no palco. Então a gente está falando do mesmo som para todo mundo, Começar falando sobre o monitor Event M210A,
que particularmente é um monitor que eu gosto bastante, principalmente pelo tamanho e pela sonoridade, né? Ele tem o tamanho de um monitor de 12 polegadas, mas ele é composto por 210 e um driver, né? Porém, toda a linha da Aventis, apesar de ter dois componentes, são 3 vias tri-amplificada, né? Então, ela possui 210 e drivers, são 3 vias tri-amplificado, um driver de compressão M60 e um difusor assimétrico, com cobertura para cima de 20 graus e para baixo de 30. Esse monitor é um monitor de perfil baixo também, bastante leve, pesa apenas 24,5 kg. Pequeno, 64 centímetros, 65 centímetros de largura por 45 de profundidade e 33 de altura. Então, é bastante baixo o perfil dele. É um monitor que nos entrega 132 dB SPL, 1 watt e 1 metro. E a linha Event como um todo, bem como as nossas linhas Premium, a linha Aero Series 2, né, da Event para frente, o consumo é bastante baixo, né? Então a gente tem aí em 230 volts, a gente tem um consumo de 1,5 amperes apenas, né? O que é quase nada, né? Eu gosto muito da sonoridade dele pelo fato dele ser 3 vias, né? Então isso faz com que o som dele seja bem mais encorpado. Depois tem a linha de subwoofers, a gente tem a linha 218A e 221. Então vamos começar a falar sobre o Event 218A. É uma caixa que ela tem 1.800 watts RMS e 3.600 de pico, amplificação classe D PowerSoft interna, são 2 alto-falantes 18 com bobina de 4 polegadas, acabamento em pintura Isoflex, o que torna bastante ele resistente à alta temperatura e à umidade, e nos entrega aí 140 dB SPL, 1 watt, 1 metro, consumindo apenas 3 amperes. É bem pouco, né? O consumo dele. Então, outra coisa, ele é bem pequeno. Então, para um sub de 2,18, ele tem apenas 1,6 m de comprimento por 54 de altura. Então, é um sub bem pequeno por ser um 18 polegadas e leve, relativamente leve, são 70 quilos. Atrás dele a gente tem 2 conexões de entradas, 2 saídas, a gente tem algumas outras funções que lá na frente a gente vai ver junto com o sub de 21 polegadas. Uma coisa bacana que ele tem é que todos os nossos subs, a partir da linha da Event, vêm com o botão de preset cardioide, ou seja, para fazer um sub cardioide como da imagem, né? Um para frente, um para trás, um para frente, eu não necessito de um canal a mais de processamento, graças ao DSP integrado na caixa, né? Que com o apertar de um botão, né? Eu aperto lá o botão chamado preset cardioide, e eu já tenho aí então a polaridade invertida, delay aplicado, usando apenas um único sinal. Então, eu posso linkar esse sinal da caixa de baixo para a caixa de cima e fazer o sub e a montagem cardioide sem canal a mais de processamento. Então, aí a gente vai estar encontrando outra versatilidade e praticidade dos sistemas, já começam a aparecer aí novamente. Depois a gente tem o Single 21, esse é um lançamento, foi lançado há pouco tempo. É um sub que no seu tamanho ele equivale à metade de uma E2218, porém com o dobro da altura, né? É um sub quadrado, né? Um pouco mais quadradão. Esse sub também é um sub amplificado, é um sub de radiação direta com carga traseira, tem 1.600 watts RMS com 3.200 de pico, assim como o sub 218, ele tem 2 saídas com HPF variável de 63 a 100 Hz, para colocar satélite, né? Então, posso sair num evento pequeno, por exemplo, corporativo, o 218 também tem essa função, eu posso ligá-lo sem a necessidade de um DSP externo, desde que estejam estaqueadas as caixas, ou seja, desde que elas estejam usando o AXS, que é o suporte de destaque, trabalhando com ela em cima do sub. Então, eu ligo o sinal direto no sub R, ou L e R, se eu estiver montando um sistema estéreo, e dele eu tiro por essa saída filtrada para as caixas de cima, para E228, 210 ou 212. Vale lembrar que isso é só para evento pequeno, evento social, evento corporativo e coisas do tipo. Ele leva um falante fabricado por nós mesmos, de 21 polegadas, com bobina de 4. E para transporte ele tem aí 2 rodas traseiras, né, o que facilita bastante.
Como havia dito antes, tem aí por volta de 74 centímetros de largura por 96 de altura e 75 de profundidade, pesa apenas 5 quilos a mais do que a nossa 218. Entrega para a gente 141 dBSPL e consome 3,6 amperes, que é bastante pouco também, dada a potência do sub. Esse sub também ele tem uma resposta bastante coerente em fase com as altas, né? Tanto o 18 quanto o 21, o que oferece para a gente um elemento bastante preciso, principalmente quando a gente usa ele em stack, né? Como eu estava comentando agora há pouco. Essa saída que ele tem atrás dele, que são balanceadas, são saídas filtradas que eu posso também converter ela para uma saída limpa, para uma saída pass-through, ou seja, uma saída limpa onde eu posso linkar um sub no outro, sem esse HPF atuando nele, né? O que é bastante bacana também. Mesma coisa, que ele também possui o preset cardioide, né? Ou seja, eu posso fazer uma montagem cardioide sem a necessidade de um sinal a mais. E aqui também esse sub, ele pode trabalhar tanto em pé quanto deitado. Na parte dos lines, a gente vai entrar no Event 208, que é o menor sistema que a gente tem dentro da linha Event. É um sistema que tem 2,8 polegadas e um driver, né? Outra vez, todo o sistema Event são 3 vias, tri-amplificado, né? Amplificador classe D extremamente leve. Ele tem a configuração que a gente chama de Easy DSP, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Conector Neutrix de alta qualidade, driver M75N, 132 dBSPL, 1 watt e 1 metro, e consome apenas 1,3 amperes. É uma caixa super compacta, Então ela tem 67 centímetros de largura por 27 de altura, pesa apenas 30 quilos. Só para ter uma ideia o quão pouco consome esse sistema, para eu ligar duas Event 218 por lado e 4 altas por lado, eu consigo ligar num disjuntor de 32 amperes e me sobra 10 amperes. Então é um sistema bastante prático, né? Consome muito pouco, ele vai consumir no pico 22 amperes. A gente está falando de 4 subs e 8 altas, né? Num único disjuntor de 32 amperes. Eu poderia ligar isso sem o menor problema. EasyDSP, atrás ele tem são 3 botões, na verdade, né? São 2 botões de Number of Unit e um botão de Downfill, né? Então, aqui é onde entra a praticidade, né? Então, o que acontece? Vamos ver como é que funciona esse Number of Units. Para que serve esse botão? Né? Ele serve para fazer a correção de acoplamento de array, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho lá um ouvinte aqui no eixo da terceira caixa, eu tenho 4 caixas ligadas, esse ouvinte está no eixo da terceira caixa, então, tonalmente falando, esse ouvinte ele vai ouvir muito mais grave, muito mais baixa frequência do que alta. Por que isso acontece? Simples, né? É um fenômeno de line array. Como ele está no eixo da terceira caixa, essa caixa tem um guia de onda no driver, ele vai ouvir um driver, somente o driver da terceira caixa, mais o grave de todo o sistema. Então, isso faz com que o sistema passe a se comportar não como uma única caixa, mas como uma única caixa descompensada. Então, preciso voltar essa EQ original dela para que esse ouvinte tenha a sensação de que essas 4 caixas soem como uma única caixa. Vamos ver se isso é verdade? Então, aqui é uma medição feita no EasyFox, então eu tenho uma caixa reproduzindo, aqui só está uma caixa aberta, então eu tenho uma caixa reproduzindo 8K, a gente vai ver que é um tiro bem direto, um tiro bem direitinho, por causa do guia de onda, ou seja, muita gente acha que o acoplamento do line está no driver, mas na verdade está no grave, né? São os graves que se acoplam, e não o driver, porque o driver, cada um está mandando para uma região diferente. E aqui eu tenho uma caixa reproduzindo 100 Hz, a gente percebe que é quase um omnidirecional, né? Porque não é totalmente omni, porque ela não envia a mesma energia para trás que ela envia para frente, né? De qualquer forma, ela envia bastante energia para trás para frente. Vamos dar uma olhada nisso no Smart, como seria, né? Então aqui eu tenho uma medição real no Smart, com só a caixa que esse ouvinte está no eixo dela, no ponto onde ele está aberta. A medição foi feita sempre nesse ponto aqui, como referência. Então, isso aqui é a resposta de frequência
dessa caixa. O que acontece quando eu tiro o mute da segunda caixa? Vai acontecer isso aqui. Agora a linha vermelha é o que está valendo. Eu vou tirar o mute da terceira caixa e vou tirar o mute da quarta caixa. Bom, o que acontece aqui? O que vale para a gente agora é essa linha verde. Então a gente pode perceber que o grave a gente teve bastante acoplamento, a gente teve praticamente 12 decibéis de ganho, né, em 100 Hz, 125 mais ou menos, né? E a gente pode ver que o driver não houve alterações. Por quê? Justamente por causa do guia de onda, mas esse grave teve bastante alteração. E eu preciso compensar isso no meu sistema para que tudo toque como uma única caixa. Então, cabe ao fabricante oferecer essa ferramenta para vocês ou não. Né? No nosso caso, a gente oferece essa ferramenta, que é justamente esse Number of Units que tem atrás da caixa. São 2 botões, dos quais eu consigo fazer ali uma sequência e dizer para o DSP da caixa quantas caixas eu estou usando. Então, vamos supor que eu estou com 4 por lado. 4 caixas por lado aqui, então ele fala para mim que é o botão de cima solto e o botão de baixo apertado. Eu tenho que fazer isso em todas as caixas. E a quantidade de caixa que a gente tem que somar é por lado, tá? Não é total. Não é eu tenho 4 e 4, eu vou colocar 8 aqui. Tá? É por lado. Então, se eu tenho 4 caixas por lado, eu vou em cada uma das 4 caixas e aperto o botão de baixo. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu estou falando para o DSP da caixa que eu estou trabalhando com 4 caixas e que ele faça uma compensação dessa soma de unidade para 4 caixas. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, quando você ligar uma única caixa, o som vai ficar muito ruim. O som vai ficar bem estranho. Vai faltar bastante grave. Quando você colocar 2 caixas, já começa a aparecer um pouquinho de grave. Quando você coloca 3 caixas, já melhora. Quando você coloca 4 caixas, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A gente vai ter a resposta de frequência como era de uma única caixa, mas agora com o volume de 4 caixas, o que é muito legal. Então, aí agora o que eu fiz? Sem a necessidade de acrescentar filtros externos, na própria caixa, no EasyDSPDL, eu consigo fazer essa correção de acoplamento de array, o que me economiza bastante tempo e me economiza processamento de DSP externo, né? Isso não significa que você não necessite de um DSP externo. A gente vai falar sobre isso aqui lá na frente um pouquinho. Aí vem a seguinte pergunta, você pode fazer a seguinte pergunta, não, tá bom, lá na caixa você mostrou um slide que vai até 8 unidades, né, no number of units da caixa. Visto que a Event é possível colocar até 16 unidades por lado, o que eu faço quando eu tiver mais de 8 caixas? Né? É bem simples, você vai colocar todas as caixas em 8U, né, no number of units. O restante da correção será feita no processador da FO, do Front of House. Por isso, a necessidade de um processador lá no PA. Não só por isso, mas também por causa do acoplamento, alinhamento, otimização e tudo mais. Então, como é que eu faço isso no processador da FO? Eu vou colocar aqui como 8 unidades e lá no processador do PA, no canal de saída do line, é importante salientar isso, nesse caso, a correção ela tem que ser feita no canal de saída do PA L e R, e não na entrada. Se eu fizer essa correção na entrada, eu vou matar meu sub, tá? Então lembra que tem que ser na saída. Então imaginemos aqui que a saída 1 é a saída do meu processador, e ali eu estou aplicando um low shelf em 2K57 ou 2K56 em menos 3 decibéis. E através desse low shelf, eu vou dosando se eu quero mais grave ou menos grave no sistema. Ou seja, vamos imaginar que a gente deixou o sistema flat para 16 caixas. E aí chegou o técnico para mixar, a gente está percebendo que ele está colocando grave demais no sistema ou está mexendo demais na EQLR do PA. Então a gente pergunta para ele se ele precisa de alguma ajuda e se ele falar, eu estou sentindo que o PA falta um pouco de grave, falta um pouco de pressão. Então a gente pede para ele zerar tudo o que ele fez e vem aqui nesse low shelf e altera simplesmente o ganho dele, de menos 3 para menos 1,5 ou para 0, se for a necessidade do cliente. Obviamente aqui a gente está falando de mais ou menos 6 decibéis, né?
porque a gente sabe que com mais ou menos 6 decibéis, ele não vai mexer muito com a fase, né? Então, assim não vai trazer para a gente resultantes não desejadas. Tudo bem? Então, tanto a E20208 quanto a 210 tem essa função. Esse software que eu estou usando aqui é o software de DASNet. Essa caixa não tem comunicação com o DASNet, mas o processador nosso tem. Então, eu posso abrir o processador pelo DASNet e fazer isso. Mas você pode fazer em qualquer DSP. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da E2210. E2210 também é uma caixa bastante compacta, né? Mesmo esquema, 210 e driver, 3 vias tri-amplificado, DSP de alta tecnologia 24 bits, sistema de configuração Easy DSP que a gente viu. O driver é o mesmo da E20208 e nos entrega 134 decibéis, consumindo apenas 1,5 ampere. Esses 2 decibéis não é em todo o espectro, tá? Para a gente ter uma ideia, esses 2 decibéis, a gente vai ver lá na frente, é numa região específica de atuação do 10 polegada. Então é uma caixa que ela mede 73 centímetros de largura por 27 de altura, pesando apenas 34 quilos. Esse DSP é a mesma coisa que a gente viu lá atrás. O downfill, eu não falei dele, mas a gente vai ver lá na parte de configurações, lá na frente, e aí eu explico um pouquinho sobre o que é esse downfill aí. Então, para a gente ter uma ideia, aqui é a resposta de frequência da E20208 e da E20210, né? Então, a gente tem uma resposta já bastante plana de fábrica, então pouco tem que se mexer em EQs nesse sistema. Se você busca um sistema onde você quer uma claridade na voz, que você quer um controle maior na parte de speech, né, mais presença de voz, o E20208 é o sistema ideal. Se você precisa de um pouquinho mais de peso, né, um pouquinho mais de grave no seu sistema com a mesma inteligibilidade, você vai de E20210. Aonde é que estão os 2 decibéis de diferença entre o E20208 e o 210? Nesta região. Na região de 100 a 250 Hz, ok? Somente nessa região é onde está a diferença dos 2 decibéis. Depois o resto é tudo igual. Para quem quiser saber, né, a título de curiosidade, as 3 vias vão de 70 a 500 Hz, a segunda via vai de 100 a 1K e o driver de 1K a 20 mil. Tá? Isso na E20208 e na E210, bem como também no monitor M210A. Vamos dar uma olhadinha no painel traseiro da caixa, só para a gente entender a ideia do push plug and play e as conexões que essa caixa tem dentro dela. A primeira conexão que a gente tem é sinal de entrada, né? Conector Neutrik Combo, XLR UP10. Depois a gente tem Loop Through, que é a saída para link de caixa a caixa, de line a line, né? Que a gente está falando de link de sinal. Ok? Então, liga o sinal na primeira caixa e linka através do loop-through para outras caixas, né, do line. Depois a gente tem um LED que ele acende quando a caixa atinge o limite, né, o limiter dela. Lembra que esse limiter ele ainda tem mais 6 decibéis até o clipe. Né? Se o limiter piscar, não tem problema. O limiter aceso significa que ele chegou nos 6 decibéis e já está mandando onda quadrada, o que seria um problema para o amplificador da caixa. Então, o ideal é nunca deixar essa luzinha aqui acender, e para acender o cabra tem que ser bastante bom. Né? Ou seja, fazer projeto. Né? Sempre falo sobre a ideia de fazer um projeto, um desenho bem feito de sistema. Então, se você faz um desenho bem feito, você não vai ter problema de clipe, que você vai ter a quantidade correta de caixa para fazer aquele evento sem ter que sangrar volume absurdo de cada componente para chegar na mesma resultante. Depois a gente tem o presença de sinal, o LED de presença de sinal. Então, você saber se está chegando sinal nela ou não quando você gera uma música, você não precisa nem abrir o volume, você só vai ver aqui atrás esse LED que indica sinal. Depois tem o LED de indicação que a caixa está energizada, né? Que chega energia para ela. Né, para saber se todas estão ligadas ou não, é só ir nesse LED de ON. Aqui a gente tem um preset de downfill. Como é que funciona esse preset de downfill? Esse preset de downfill funciona a partir de 6 unidades. Quando eu tenho 6 unidades e eu tenho um pé direito baixo, relativamente baixo, com um comprimento de sala grande,
eu vou precisar acelerar esse PA um pouquinho mais para poder chegar o volume onde eu quero lá no final. O que acontece como consequência, né? Tudo são escolhas que a gente faz, né? São ganhos e perdas, né? O que acontece é que quem estiver muito próximo das caixas de baixo do PA vai ter esse driver um pouco incomodando, né? Vai ter um volume incomodando um pouco ali na frente, principalmente a parte do driver. Então, o que a gente recomenda é que a última caixa, né, a caixa de número 6, você aperte esse downfill. O que ele vai fazer? Ele vai amortecer esse driver, ele vai criar um filtro de otimização nesse driver, no qual ele vai amortecer esse driver que, independentemente do volume que o técnico trabalhar, ou precisar trabalhar, as primeiras fileiras não vão se sentir incomodadas com o driver, né, graças a esse DSP incorporado. Vale salientar que não recomendo trabalhar com todo o sistema apertado downfill, porque você vai perder muito driver, né, e também quando você tem apenas 4 caixas, não recomendo usar downfill, porque não tem necessidade, visto que 4 caixas, mesmo com pé direito baixo, né, as caixas ainda vão ficar bastante alta fisicamente. Depois a gente tem a conexão, tem o Number of Units, que já foi explicado agora há pouco. Conexão de entrada, de energia e conexão de saída. Percebam que a conexão de saída aqui no link em paralelo, a gente fala que você pode linkar até 15 unidades, né? Mas a gente eu não gosto muito de usar essa quantidade por uma questão bem óbvia. Se para o AC, de alguma forma, eu vou perder 15 unidades. Meu PA inteiro vai parar. Então eu gosto sempre de ligar de 4 em 4 ou de 6 em 6. Porque pelo menos se der algum problema de energia, eu tenho metade do PA falando, ou pelo menos perco 4 unidades até restabelecer a conexão. Tá? Então o ideal seria linkar, né, de 4 em 4, 1 e mais 3, ou 1 e mais 5. Esse aqui é o amplificador da caixa. Né? Esse aqui é um amplificador SMD, esse é o tamanho real do amplificador, é bem pequeno de verdade. É um amplificador que está presente na E20 208A, na E20 210 e no monitor M210A. É um amplificador SMD que nos entrega aí 150 watts RMS, né, de potência. E a manutenção dele é super simples, é como trocar uma memória RAM de um computador. Então você vai abrir a parte de amplificador atrás da caixa, vai tirar uma, como se fosse um pente de memória RAM, vai desencaixar uma, encaixar outra, fechou a caixa, ligou, está pronto. Né? O conceito da DS com os novos sistemas é que o cliente, quando necessitar de manutenção, gaste o mínimo possível com isso. Ele pode comprar a peça e ele mesmo reparar a peça. Hoje em dia é muito comum que as empresas trabalhem com sistemas de trocas de placa. Não tem mais esse esquema de ficar tentando trocar capacitor, isso não só traz problema e acaba trazendo mais prejuízo para o sistema, né? Por mais que possam dizer, mas um capacitor custa 75 centavos e um amplificador desse custa X. Não importa, sabe? Eu acho que é uma economia burra, literalmente falando, porque você começar a trocar capacitor, você não vai botar o capacitor do mesmo valor, vai mexer na placa, vai ferrar a trilha. Então é um tipo de economia tão boba que não vale a pena. Então é muito mais prático você tirar uma placa, colocar outra e problema resolvido, né? Aqui a gente tem a Event 212, né, que é um lançamento, mesmo tendo aí 1 ano de vida. Ela foi lançada na Nando ano passado. É uma caixa bem legal e ela é um pouquinho diferente das suas irmãs, né, da Event 208 e 210. Por quê? Porque como ela possui 212 polegadas, ela é uma caixa mais potente, né, e tem algumas outras funções. Então, ela é uma caixa também 3 vias, triamplificada, né? A diferença é que aqui são 1.500 watts RMS e 3.000 de pico, né? Então ela também é triamplificada. Na parte de interface dela, ela já não tem mais o Easy DSP, né? Ela tem uma interface de controle chamada DAS Control, que é usada para ajuste rápido da caixa. Tem outras coisas, a gente vai ver ali depois algumas funções delas. E essa caixa também possui filtro FIR, né? Não é FIRmaker, tá? É um filtro FIR, é um filtro de fase constante. E nos entrega 135 dB SPL, consumindo apenas 1,8 amperes. Essa caixa, mesmo sendo 212 e driver,
quando você olha para ela, você acha que é uma caixa de 2,10 e driver pelo tamanho, né? 86,5 centímetros de largura por 32 de altura e pesa apenas 40 quilos, né? A ideia da Event, bem como a linha Aero, são linhas que têm bastante acessórios e um deles é o Dolly, né? Que é o carrinho de transporte. Aqui no Brasil, pouco usado, infelizmente, lá fora usa bastante, que é um carrinho de transporte para cada 4 unidades, né? Então você já carrega, o carrinho foi pensado e desenhado já para como vai ser feita a carga nos American Truck e nos Euro Trucks, né? Nos caminhões, nos padrões que a gente tem aí no mundo. Então o carrinho já foi desenhado para montar a carga certinha, né? Otimizando espaço. Então nos manuais, quem baixar os manuais aí, vai ver que no final do manual ainda a gente coloca algumas sugestões de carga, né? De como fazer a carga no caminhão. E qual que é a outra vantagem da Dolly, né? A vantagem da Dolly é que eu consigo já montar de 4 em 4 unidades, o que torna bastante rápido a montagem e a desmontagem. O Event Series é um sistema que uma pessoa sozinha consegue montar esse sistema, usando o Dolly. É muito simples, é muito prático, não precisa de força, é jeito mesmo. Vai fazer teu projeto no EasyFox, vai te dar o ângulo X, você vai colocar na caixa o ângulo X, sobe, desce, e coloca e já sobe 4 unidades de uma vez. Bota mais 4 embaixo e sobe mais 4, né? E na hora de desmontar, a mesma coisa. Então isso aí é bem legal, que acaba otimizando o tempo, né? Que eu acho que é o principal numa montagem de um evento, né? Otimização de tempo. A Event 212 também a gente tem ela em 2 versões, né? Eu tenho ela com 90 graus de abertura horizontal ou 120, né? Essa escolha tem que ser feita na compra, né? Na faixa do pedido. Então você pode escolher entre 90 e 120. Eu posso mesclar os dois sistemas? Sim, poderia. Você pode colocar, vamos supor, num sistema de 12 unidades, você pode colocar 10 de 90 e 2 de 120 para fazer a parte de downfill, de acordo com cada necessidade. Então aqui a gente tem uma visão do DAS Control, né, onde eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com number of units, né, aqui eu vou até 16 unidades, então me dá mais opções. Eu tenho um HPF variável, eu tenho tiro, essa caixa ela me dá 5 tipos de tiro, né? Tiro longo, médio, médio curto e curto. Ou seja, o bacana disso é que eu posso fazer um sistema com 3 tiros diferentes, tiro longo, tiro médio, tiro curto, usando apenas 2 canais de saída do meu DSP, né? Do meu processador da FO. Então eu uso o canal 1 para fazer PAL e o canal 2 para fazer o canal R. E ainda assim eu tenho um sistema trabalhando com 3 tiros diferentes, né? O que, de novo, mostra a versatilidade do sistema. Então, na hora de montar, o que eu faço? A única diferença é que na hora de montar eu preciso ter energia para ligar as caixas, configurar, então se é 12U, é 12U em todo mundo, HPF aqui em 100 Hz, por exemplo, faço os tiros, desligo a caixa, isso vai ficar salvo na caixa, essa configuração, e depois subo o sistema, energizo de novo e já está configurado o sistema até que alguém vá lá fisicamente e altere as configurações aqui pelo push button. Na parte aqui de display, você tem dois tipos de configuração, né? Você tem narrow e wide, né? Então, quando nosso sistema todo tiver com ângulos entre 4 e 5 graus, todas as caixas, ele aplica para a gente uma correção na região dos médios, né, aumentando um pouquinho a energia nessa região. Né? Que região? Né? Lá em 1.250 Hz com mais 2 decibéis. Né? Então, ele traz um pouquinho mais dessa energia, como a gente pode ver aqui no gráfico. E a opção de wide é quando eu uso o meu sistema de 6 a 7 graus em todas as caixas e ele me acrescenta 4 decibéis nessa mesma região. Pode parecer super estranho uma montagem assim, mas eu vou mostrar um exemplo bem prático de como isso funciona, né, num projeto que a gente fez em um templo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aqui a gente tem a simulação dos sistemas, feito no EasyFox, numa área de audiência de 25 metros, utilizando 8 caixas por clusters, e o cluster estão a 8 metros de altura, ou seja, o bumper está a 8 metros de altura. E aqui a gente consegue ver
a diferença entre os três sistemas. Obviamente só tem 2 microfones, frente e fundo, né? Então a gente consegue ver que a ideia aqui era só mostrar em nível de SPL, quanto mais ou quanto menos a gente tem, ok? Isso também está no manual, só dá uma olhadinha lá e também baixando as GLLs, vocês podem fazer as simulações com a E2212, a E2210 e a 208. A única que não tem GLL é o monitor M210 por questões óbvias, né? Por ser um monitor. Outra coisa legal é que, como havia comentado agora, né, todo sistema Event ele possui GLL para trabalhar com o EasyFocus, mas ele tem uma função muito legal. A DAS ela desenvolveu um web app que é muito bacana, que vocês podem acessar através desse link. Ele também está aí na descrição, né? Então é event.dasaudio.com. O que acontece quando eu clico nele, né? Vai me abrir aqui o meu navegador e vai abrir esta imagem para mim, né? Ele vai abrir o que a gente chama de SPS, né? Event SPS, System Performance Simulator. E aqui eu posso escolher o idioma entre inglês, espanhol, português e francês. Vamos colocar em português. E aqui o que ele faz para a gente? Ele sugere para a gente um sistema de acordo com uma área que eu vá sonorizar. Só que serve muito para revendas e serve muito para aquele momento que você está correndo, o computador deu um pau e você precisa fazer uma simulação rápida de um sistema. Obviamente não é um EasyFocus, não é o mesmo resultado que fazer um bom desenho de sistema, mas vocês vão ver que é um lance bem prático. Então, a primeira coisa, eu clico aqui em configurações, ele vai abrir para mim e me perguntar que caixa eu quero usar. A princípio eu tenho a Event 208 e 210, a DAS ela já está acrescentando o Event 212 também, mas vamos colocar como exemplo aqui Event 208. Seleciono ela e aperto a setinha do lado aqui, ó. Apertando a setinha, ele vai perguntar para mim o seguinte: olha só, como vai ser montado esse sistema? Você vai montar ele no fly, no bumper, ou você vai montar ele stackeado? Então, vou falar para ele que eu vou montar ele no fly, né, no bumper. E clico na setinha novamente. Aqui ele dá para a gente 3 opções de seleção. Ou eu posso fazer por área máxima de escuta, eu posso fazer por número de espectadores, né? Então aqui eu vou fazer por área de escuta, eu vou colocar ali uma área de 35 por 35, por exemplo, né? E pedir para ele então calcular a relação de caixas, bem como os acessórios que eu vou precisar usar para sonorizar esse ambiente. Então clicando em calculando, ele vai lá calcular e vai daqui a pouquinho nos entregar a informação. Pronto, aí tá. Então ele entrega para a gente aí a informação de configuração do sistema. Então ele coloca a vista central, a vista do line, como tem que ser montado, a vista lateral, bem como sugestão de ângulos e filtros, né? 8U, 8U, isso aqui é o number of units, né, do sistema. Então ele fala que o sistema teria que ser colocado mais ou menos a 5,20 metros, né? Se for possível, obviamente, que aqui não tem como, de novo, não é um EasyFocus, não tem como a gente colocar muitos dados, mas aqui já dá para a gente salvar a gente de bastante coisa, né? Então aqui ele mostra para a gente ângulo, e se eu clicar em sistema, ele vai me dar então a relação como isso tem que ser montado. Ele vai falar, olha, você vai montar 8 caixas por lado, sendo que a última dos 2 lados, você vai apertar o botão de downfill para amortecer esse drive, que é aquela função que eu tinha falado agora há pouco. Em todas as caixas, você vai selecionar 8 no number of unit, que são os 2 botões apertados, né? Vão sair 2 canais para o processador, bem como 2 canais para os subs. Então, você vai precisar de 16 altas para 8 subs, né? Aqui ele simula com o 218, mas você pode usar também o Single 21. E aqui ele mostra para a gente a relação de acessórios que nós vamos utilizar. Então, ele fala que você vai usar 2 bumpers, 12 cabos de PowerCon de link, 4 PowerCon grande, 14 XLR de link e 6 XLR de sinal grande. Obviamente ele fala 2 metros aqui, mas vai depender bastante de onde está o seu processador com relação ao sistema, ao seu patch, né?
um do SP60 e os DOLs, né, que é o que eu estava comentando agora há pouco. E se eu clico em resumo, ele vai mostrar para mim uma lista de material que eu posso enviar, então, por exemplo, para a minha área de separação de material, onde a pessoa que é responsável por isso, né, pelo almoxerifado, ela vai separar tudo que eu preciso para aquele evento. Ou no caso de uma loja, ela vai ter aqui, então, toda a relação de material que ela precisa orçar para esse cliente, né? Embaixo as informações dadas de mapeamento, né, que ele fez, ele mapeou em 1.250 a 1/8. A gente tem uma variação entre 99 e 107, área recomendada, pessoas e potência de pico, ok? E se eu clico aqui em versão PDF, ele vai pedir para eu colocar o meu nome, meu e-mail, selecionar o país, ele vai me mandar por e-mail, né? Todo esse resumo em PDF, ok? Então tá aí o link, todo mundo pode usar, pode acessar, pode brincar com esse simulador. Novamente, ele não é um EasyFox, né? O correto seria, então, a gente fazer o EasyFox. Não vão usar isso para fazer shows e eventos toda vez, hein, gente? Por favor, essa é uma ferramenta, na verdade, desenvolvida para auxiliar na venda do produto, né? Para auxiliar na configuração rápida para um cliente que chegue, que é um orçamento. A DAS acabou desenvolvendo esse web app para isso, ok? Proporções, configurações, né? Então vamos lá. A cada duas altas a gente trabalha com ratio de 2:1. A cada duas altas de qualquer um dos três sistemas a gente usa um sub de 2,18. Essa regra não é válida para Norte e Nordeste, né? Visto que Norte e Nordeste o pessoal gosta bastante de sub, né? A gente começa lá com mais 12 decibéis de sub. Ninguém está dizendo que isso é certo ou que isso é errado. A gente está falando de uma questão cultural, né? Bem como na América Latina, alguns países também trabalham com bastante sub. Então, novamente, é um lance cultural. E aí, quando é Norte e Nordeste, a gente trabalha com uma razão de 2:2 ou inverso, né? A cada uma alta, 2 subs, né? Então, vai de acordo com a necessidade de cada cliente, tá? Mas no padrão normal, vamos pensar num padrão normal, o ratio que a gente trabalha, ou a razão pela qual a gente trabalha é 2:1, no caso do sub Event 218A. Já no caso do Single 21, do Event 121, a gente pode pensar na Event 210 e na 208 por uma razão de 3:1. Ou seja, a cada 3 altas entra um sub de 21. Ok? E no caso da Event 212, aí a proporção se mantém, porque é uma caixa mais forte, ela tem mais potência, e aí então precisa de um sub um pouco mais potente. Vamos falar um pouquinho sobre potência. Só para ficar bem claro que muitas vezes as pessoas acabam comprando caixas de forma errada, né? Às vezes as pessoas compram um sistema por wattagem. Isso é um grande erro, né? Então, wattagem, na verdade, é só o consumo, é quanto a caixa precisa de comida para ela te entregar aquele volume que ela promete te entregar. Então, vejo muito, isso acontece direto aqui com a gente, eu vejo muito na rua as pessoas comprando o sistema, perguntando quantos watts tem essa caixa. Então, as pessoas, elas compram caixa por potência, e isso é uma grande bobagem, isso é o maior erro que você pode cometer na vida, né? Um exemplo clássico é, se eu tenho um alto-falante que me entrega 100 dB, 100 decibéis, com 500 watts de potência. Eu tenho um falante de 500 watts que me entrega 100 decibéis. E tem um outro falante que tem 1000 watts e me entrega 98 decibéis. Ou 97 decibéis, com 1000 watts. Né? Muito provavelmente, 98% das pessoas comprariam o falante de 1000 watts. Só que o falante de 1000 watts, ele é um problema, porque ele precisa do dobro de consumo de energia para me entregar metade da potência, a metade do volume, ou 3 decibéis a menos, do que o outro de 100 decibéis. Né? Então, eu não consigo entender por que as pessoas compram isso, porque a gente está falando, na verdade, que ela é menos eficiente, ou seja, o amplificador tem menor eficiência, maior consumo e entrega um volume menor, e ainda assim as pessoas acabam comprando isso. Eu sempre comparo, por exemplo,
a Event 208 com uma Aero 12, vamos imaginar, ou uma Event 210 com uma Aero 12. A Event 208 ou 210, ela tem 540 watts RMS e nos entrega 134 dBSPL. A Aero 12, ela tem 600 watts RMS e me entrega os mesmos 134 dBSPL. O que significa isso? Significa que a Event é muito mais eficiente, porque com 60 watts a menos, ela me entrega a mesma quantidade de SPL. Né? Então aí fica um ponto onde as pessoas acabam comprando e enganando no sistema. Compra lá sistemas de 3.000 watts RMS, afinal a caixa dá muito menos dBSPL. Então, gente, quando vocês forem comprar um sistema, busquem a informação de quanto esse sistema te entrega a 1 watt e 1 metro em dBSPL. Essa é a informação que mais nos interessa, ok? Algumas sugestões de configurações, né, usando o sub de 218. Então, se a gente olhar aqui, esse aqui é o DAS Control da E2212. Então, eu coloco aqui 6 unidades, que é o Number of Units, ou seja, aquela parte de acoplamento do array. Eu estou falando para o DSP da caixa que eu trabalho com 6 unidades, então ele vai aplicar aquela correção de acoplamento de grave. Aqui eu estou usando um HPF em 80 Hz, significa que meu sub também está cortado a 80 Hz. Estou usando um único tiro médio para todas as caixas. Aqui eu poderia tranquilamente usar 2 tiros, por exemplo, a cada 3 caixas um tiro diferente. Né? E estou usando o splay, por padrão, o splay que a gente usa é o narrow, né? Que não vai alterar muita coisa na caixa. Me sugere trabalhar com um processador externo, onde eu tenho os 3 subs, um subpadrão LR, né? Ou também tem uma configuração de 21 polegadas, usando 8 unidades de E2212, né? Então eu coloco number of units em 8 em todas as unidades. Também trabalho com corte em 80 Hz ou 100 Hz, aqui é variável. Aqui um tiro só, também poderia fazer tranquilamente 3 tiros aqui se eu quisesse, dependendo da minha necessidade, continuando usando apenas 2 canais do DSP externo. E aqui uma configuração com sub de 21, já um arranjo de sub, né, onde eu tenho todos eles deitados em cima do seu dolly ou no chão, onde eu tenho 2 Ls, 2 Rs e 2 centrais, né? Eu queria mostrar para vocês algumas situações reais de uso, né, alguns projetos que a gente tem feito com Event. Como eu disse antes, a Event é um sistema bastante versátil. Enfim, é um sistema que dá para a gente usar de tudo um pouquinho. Esse aqui é um projeto que a gente fez em Ribeirão Preto, numa igreja chamada Grande Templo. Foi um projeto bastante complexo, por vários motivos. Né? Aí nesse projeto a gente tinha... a gente tem um pé direito de 35 metros até o topo, não onde está o line está 23, mas a gente tem 35 até o topo. E antes não havia essa acústica aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente foi lá fazer as medições, na região de 100 Hz, a gente tinha 5 segundos de reverberação. 5 segundos. Então, o pastor falava amém. Acabava o culto, 5 meses depois a gente voltava, o amém ainda estava reverberando lá dentro, né? O que era um grande problema, porque ninguém queria utilizar. Então, no final, ao invés de construir uma igreja, foi construído um ginásio, né? E o pastor, ele não queria que que tivesse uma caixa no chão, não podia ter nada no chão. Então, todo o sistema tinha que ser aéreo. E foi um grande desafio para a gente fazer o projeto, para desenhar o projeto. Obviamente, entrou em parceria, a gente explicou a importância de acústica, né, de ter uma acústica e utilizar a acústica aí dentro, senão seria impossível. A gente conseguiu descer esses 5 segundos para 1,72 segundos, que reduziu bastante, não é o suficiente, mas reduziu bastante. E a resultante final lá ficou muito interessante. Bom, o que a gente fez aqui? Deixa eu aproximar um pouquinho essa foto. O que a gente fez aqui foi o seguinte, foram montados clusters para atender todos esses clusters, né? São 8 clusters para fazer as arquibancadas. Aqui são 2 subs. Esse projeto foi legal que a gente usou apenas 2 subs para sonorizar toda essa área, uma área para mais ou menos umas 10, 12 mil pessoas. Por que 2 subs? Porque o que a gente mais tem aqui é ganho de sala. Né? Sabendo que o som ele procura ar frio para se propagar, a gente sabia que esse grave ia subir de qualquer forma, e a gente sempre vai ter muito grave num espaço desse sobrando, né? Grave e sub. Então, o que eu preciso levar é
inteligibilidade. Quem já fez EasyFocus comigo sabe que eu falo bastante sobre isso, sobre ganho de sala, por isso é importante o projeto. Né? E no final a gente acabou ganhando esse projeto por conta disso. Todo mundo que ia lá colocava 12, 14 subs, 16 subs, ou seja, trabalhava com um ratio normal, né? De 2 para 1 sistema, onde na verdade seria um problema nesse caso. Por isso tem que estudar cada caso um caso. Né? Então aqui a gente acabou, quando a gente foi apresentar o projeto lá para o pastor, a gente apresentou e provou para ele, através do EasyFocus, por A mais B, que 2 subs seria o suficiente para sonorizar esse espaço com boa cobertura homogênea de 20 a 20. E depois vocês podem perceber que tem um cluster aqui, um sorriso, né? Um cluster colocado de cabeça para baixo para sonorizar o quê? Né? Se eu voltar uma foto aqui, vou ver que é para sonorizar essa parte de baixo. Então, onde seria a quadra, né? Vamos imaginar assim, é onde ficam as cadeiras também, o meio, que nem sempre abre todo o espaço. Então, para cultos menores, ele não abre as arquibancadas, abre só a parte do meio. Então, aqui a gente optou em fazer dessa maneira. Então, o que sonoriza aqui embaixo é esse grande sorriso aqui. E sonoriza com bastante eficiência, né? Então, todo o sistema ele tem um processo de gerenciamento, né, no qual o técnico ele pode abrir e fechar cada sessão ou cada setor. Então, você vai ter o culto só embaixo, não vai ter arquibancada, ele fecha todos os 8 sistemas e deixa só o sistema sorriso aqui, mais o sub funcionando. Então, essa é uma das ideias de um projeto, no qual a gente usou 20208, são 40 caixas e sonoriza com bastante eficiência. O único sistema é esse. Então foi mandado construir esse suporte, né? Suporte ele sobe e desce, né, com talha elétrica, para poder fazer eventuais manutenções. Aqui também a gente tem eventos com o Event 208, né, shows ao vivo, eventos, tem bastante clientes que tem Event aqui no Brasil, não só no Brasil, mas fora, mas aqui no Brasil a gente tem bastante locadoras. Peguei foto de algum deles no Facebook. Aqui é uma igreja, também um outro templo, né? Se eu não me engano, aqui é de Alphaville, é um templo de Alphaville, que tem 6 caixas por lado, mais front, tudo feito com Event 208. Aqui é uma outra situação de Event 208 estaqueado, né? Trabalhando em cima do sub. Obviamente esse não é o sub original nosso, né? São só as altas, mas o cliente é bastante caprichoso, bastante cuidadoso e ele faz toda a parte de alinhamento, correção e acoplamento necessária para que o sistema soe como tem que soar. E aqui também uma E20208, um sistema bastante grande chamado Dunamis, feito aí pela EMI Pro, né, empresa do nosso grande amigo Caio. E aí foram usados 32 Event, né, para fazer esse evento. Por que 32? Porque o espaço ele tem pouca profundidade e muita largura. Então precisou colocar 4 clusters, né, de 8 unidades cada cluster, ok? Aqui já é 20210, né, aqui usada para um cliente nosso chamado Ariel Eventos, onde ele fez o tributo ao Rei do Pop. Esse é um dos eventos, aqui a montagem do evento, né? Então a Event está aqui, no caso a Event 210, colocada. E aqui de side também ele tem sistema Action 215 e o sub da Action também, né, que é um sistema de caixa EMI que a gente tem de point source, que é muito bacana também. Uma outra hora eu posso falar um pouquinho mais sobre esses sistemas. E aqui a gente tem a 2212, né, que é um cliente nosso lá de Recife, Selvanua, que é o do nosso grande amigo Arlindo aí, que tem hoje 32 E20212. Então aqui é um evento que ele fez lá em Recife, né, alguns eventos que ele fez em Recife, esse aqui outro é um evento social, né, onde ele usou só 4 unidades. Aqui um evento de campanha política, onde ele usou bastante line, então só tem o line LR aqui que cobriu toda essa área, né? Foi bem bacana. E aqui a parte de fazer um evento outdoor, né? Então esse cliente é um cliente que usou a primeira vez, ele saiu de um Aero 12 e foi para um Event 212. Então ele fez o evento, quando ele tinha 24 unidades, fez o evento, no meio do evento ele ligou para a gente e falou, bicho, quantas caixas mais você tem no estoque? A gente falou, tenho mais 8. Ele falou, manda. Essa caixa é impressionante. Né? E está lá super contente
com o sistema de 32 unidades, certo? Muita gente me pergunta também sobre resistência, né, da caixa. Pô, onde eu moro é muito quente, muito frio, é muito úmido e assim por diante, tal. Eu sempre gosto de responder essa pergunta mostrando imagens, né, que eu acho que imagens acaba falando mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Isso é um evento que a gente fez nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar presente nesse evento. E o que vocês estão vendo aqui em cima da caixa é neve. Então, isso aqui é neve em cima do bumper. Só que a água que escorreu e solidificou como neve, né, como gelo, né? Aqui a gente tem neve por todo lado. Era um evento de snowboard. Os subs aqui no chão da Event, mais o sistema LR. Então, você pode ver que tem neve a tudo quanto é lado. Neve que escorreu aqui. E aqui é mostrando que realmente aconteceu esse evento, né? Lá nos Estados Unidos. E o sistema tocou sem problema nenhum, né? Por isso ela tem esse rain cover atrás, né? Deixa eu ver se eu volto uma imagem aqui. Por isso ela tem essa proteção de chuva para justamente na parte onde tem os componentes, né? Na parte que seria a parte de amplificador e onde entra os componentes, então ela está protegida por essa capa que é bem grossa, né? Obviamente depois disso tem que ser feita uma manutenção preventiva, mas não teve problema algum. O show aconteceu de forma bastante plena e o sistema tocando a todo vapor, né? Então aqui mais uma foto de como aconteceu e aqui o evento rolando, né? Com até foguinho ali para tentar derreter um pouquinho da neve, mas não deu certo, né? Que era bastante neve. Lembrando que Event é um sistema bastante versátil, bastante compacto, né? E é um sistema que hoje vem ganhando um espaço no mercado mundial bastante importante, né? Então, para quem tiver mais dúvidas, é só entrar lá www.dasaudio.com e acessar lá a linha Event. Muitíssimo obrigado a presença de todos e até uma próxima. Grande abraço.